Olá, vamos às principais notícias do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que busca reduzir a influência política nos fundos de pensão. Os fundos públicos de pensão foram criados para complementar a aposentadoria de servidores. Para obter rendimentos, investem nos mais variados setores, como construção civil e mineração. O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça prevê medidas para evitar desvios que prejudiquem os associados. São regras direcionadas aos conselhos deliberativo e fiscal dos fundos de pensão. Uma das novidades é a possibilidade de ter conselheiros independentes, que seriam escolhidos por meio de processo seletivo feito por empresa especializada em recrutamento. O projeto cria alguns impedimentos para os conselheiros. Eles ficam proibidos, por exemplo, de terem exercido qualquer atividade político-partidária nos 2 anos anteriores à nomeação. Também não podem ter ocupado cargo comissionado no governo controlador do fundo pelo mesmo período. E ainda prevê a responsabilização de dirigentes que causem prejuízos aos fundos. O projeto foi aprovado por unanimidade, mas ainda terá que passar pelo plenário. Que é um marco histórico, onde os fundos de pensão deixam de ser instrumentos de governos para passar a ser instrumentos dos seus patrocinadores, que são os funcionários das empresas estatais. Temos hoje mais de 700 bilhões de reais em ativo nesses fundos de pensão e esses recursos são aqueles que o Estado tem para investir na sua infraestrutura, além de garantir os benefícios de aposentados e pensionistas. Exatamente por isso estamos agora fazendo mais um ajuste nesse marco regulatório, incorporando as novas regras de governança. A comissão também aprovou as indicações de Joel Paciornik e Antônio Saldanha Palheiro para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Os nomes ainda precisam da aprovação do plenário. A Comissão de Infraestrutura aprovou a indicação de Aurélio César Amaral para o cargo de diretor da Agência Nacional do Petróleo. Na sabatina do indicado, as novas regras de exploração do pré-sal, aprovadas pelo Senado, voltaram ao debate. O novo diretor da Agência Nacional do Petróleo é advogado, formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Trabalha desde 2009 na ANP como assessor da diretoria e superintendente em diversas áreas da agência. A diretora-geral da ANP, Magda Chambriard, e o ex-diretor, Haroldo Lima, também participaram da sabatina. A flexibilização do modelo de exploração do petróleo, projeto do senador José Serra, já aprovado no Senado, foi um dos temas tratados. O Senado aprovou esse projeto, está sob apreciação da Câmara Federal. Mas julgo ser importante conhecer a opinião de Vossa Senhoria na condição de indicado para ser diretor da Agência Nacional do Petróleo. Como a própria lei regulamenta, a ANP ela tem um papel de execução da política, ela não define a política. E por razões que não cabe a nós interferirmos, eu vou abrir mão de opiniões que sejam opiniões de política. Acho que o mais importante que discutir o modelo é a gente discutir, a gente debater um calendário permanente de licitações. Acho que isso é prioritário, isso para que não haja buracos, que não haja intervalos, para que mantenhamos o investimento permanente, seja ele no momento de alta de preço, seja ele no momento de baixa de preço. Uma das questões centrais, eu acho, da agência é a agência ter a capacidade de preservar essa condição, inclusive, não é de discordar, mas é a condição de assumir um outro papel que não do executivo. Porque se a agência é para ser auxiliar do executivo, nós não precisaríamos ter a agência reguladora. A agência é, na prática, o instrumento capaz de fazer a defesa dos interesses da população e, nesse caso particular, a agência tem a tarefa preponderante de fazer a defesa, inclusive, da economia. Nós damos suporte técnico e implementamos política. Nós não fazemos política, a política é a atribuição do governo federal, nós respeitamos essa atribuição, assim como a legislação é do Congresso Nacional e nós respeitamos demais a atuação do Congresso. O presidente do Senado, Renan Calheiros, comentou agora há pouco o encontro que teve na manhã de hoje com o ex-presidente Lula.
presidente Lula, ele falou da necessidade de nós costurarmos a União Nacional, que ele não tinha dificuldade nenhuma de conversar com qualquer personalidade da oposição, que ele quer ajudar, quer colaborar com saídas. E isso foi muito bom que ele dissesse, sobretudo de que ele não vai colaborar para acirrar a crise, para botar fogo no país. Eu achei muito bom, tanto que nós vamos conversar com os outros ex-presidentes que também, a exemplo do presidente Lula, querem colaborar com o Brasil, com saídas, com fortalecimento da economia. Nós temos muita preocupação com o agravamento da crise econômica. É preciso urgentemente retomarmos as reformas estruturais, porque quando você não resolve o problema fiscal, quando essa tarefa cabe ao Banco Central, ela geralmente vem com o agravamento da crise, da recessão, do desemprego, do juro alto. Um projeto no Senado pretende reduzir o tempo para a aprovação de novos medicamentos no país. O assunto foi debatido nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais com a Anvisa e o setor farmacêutico. Pela lei atual, um medicamento no Brasil deveria ser registrado em até 90 dias, mas alguns levam quase 3 anos. Dos laboratórios para as prateleiras das farmácias, é preciso que a Anvisa antes tenha certeza de que aquele medicamento está apto para entrar no mercado. O Senado quer rever os prazos dos registros, alterando a legislação, que é de 1976. O projeto de lei que está na Comissão de Assuntos Sociais estabelece prazo máximo para avaliação do registro dos medicamentos pela Anvisa, que pode variar de 90 a 360 dias, de acordo com a classificação. Na categoria urgente, o prazo máximo para o registro seria de 90 dias. Medicamentos prioritários, 180. Já os classificados em ordinários, o tempo máximo para registro do medicamento seria de 360 dias. A lei ainda estabelece apuração de responsabilidade funcional para o descumprimento dos prazos e exoneração de todo colegiado da Anvisa em caso de descumprimento injustificado das metas e obrigações estabelecidas no contrato de gestão. O autor da proposta acredita que a demora na Anvisa tem impacto no acesso e no preço do medicamento. Um medicamento genérico, na média, nos últimos tempos, leva 997 dias para ser aprovado. Um similar, 850. Um produto novo, que inclui produtos não importantes, mas também produtos essenciais, 512 dias. E os biológicos, que tem muito a ver com câncer, 528 dias. Se nós encurtamos esses prazos, nós aumentamos o atendimento, de um lado, e do outro ampliamos a concorrência, ou seja, preço e acesso. O presidente da Anvisa apoia o projeto, mas ressalta que os atrasos nos registros também ocorrem por falhas nas solicitações dos fabricantes. O relógio não para em nenhum momento. Então, se o pedido de registro ele está tecnicamente completamente acertado, cumprindo todos os requisitos e com todas as informações necessárias, ele entra e sai da Anvisa com o resultado final. Quando ele não tem todas as informações, a Anvisa precisa fazer exigências e solicitar que a empresa informe e corrija ou complemente informações que estão dentro do processo. A aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que permite a comercialização da fosfoetanolamina sem passar pelos trâmites na Anvisa teve repercussão na audiência pública. O Senado da República terá a extraordinária tarefa de promover uma reflexão que, se de um lado precisa contemplar o caráter emotivo e solidário e fraterno e humano, e quem fala já teve 2 diagnósticos de câncer, por outro lado precisa considerar o rigor científico e ético, sem o qual tudo é medicamento ou nada é medicamento. Foi adiada para logo mais às 3 horas a votação das contas da presidente Dilma Rousseff referentes a 2014, na Comissão Mista de Orçamento. O Tribunal de Contas da União recomendou a rejeição das contas, mas o relator, senador Assi Gurgax, pede a aprovação com ressalvas. A oposição obstruiu a análise da matéria esta manhã. O regimento é muito claro, né? Se meia hora depois da convocação não tiver quórum, presença
você tem que encerrar, nem abrir a sessão. E eles abriram, né, porque o senador chegou às 10 horas e 32 minutos, quer dizer, 32 minutos de atraso. O Tribunal de Contas, pela primeira vez na história desse país, votou por unanimidade para rejeição. E vem agora a base querer aprovar um relatório pela aprovação de uma conta que eu acho, inclusive, para a base, pega muito mal. Tem sido a prática da oposição, não só na Comissão Mista de Orçamento, mas também no plenário da Câmara, no plenário do Senado, de obstruir, não deixar votar matérias importantes. Nós temos 21 itens na pauta do orçamento. Lamento muito que esteja com esse comportamento, porque isso está parando a economia do país. O Senado agora termina aqui. Mais notícias no nosso portal multimídia, senado.leg.br/notícias. Você assiste em instantes à sessão plenária. A ordem do dia, parte da sessão em que os senadores votam projetos, começa às 4 da tarde. Como o primeiro item, trancando a pauta, a medida provisória que reduziu de 39 para 31 o número de ministérios. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.